Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, nosso quarto vídeo, nós vamos começar a entender sobre importar objetos com a sua massa, né, centralizado dentro da sua Unreal e resolver dois tipos de problemas que acontecem quando a pessoa importa, que é o centro do pivô. Por que quando eu importo, o objeto está tão longe e o centro está aqui? O que aconteceu se dentro do meu objeto o pivô está aqui? Ó? É isso que nós vamos aprender nesse vídeo de como resolver esses problemas. Para vocês entenderem o que eu estou falando, é o seguinte, olha só o nosso abajur, onde é que está, certinho? O pivô dele está aqui, bonitinho, legal. Dentro da Unreal, olha lá onde é que está o pivô, está deslocalizado. Mas já repararam uma coincidência? Onde está o abajur, onde é que está o pivô? E olha só no Blender, onde é que está o abajur, onde é que está o pivô do Blender. E é isso que acontece. Então eu vou ensinar para vocês duas formas de resolver esse problema. Lembrando que quando você importa para um Unreal, ele entende que isso aqui, ó, é o pivô do seu objeto, certo? Vou recapitular uma coisa com vocês. Lembrando que eu falei no começo do vídeo que o pivô, toda vez que você edita, ele muda. Então, se você pegar e colocar como original to geometry, ele vai voltar com o pivô certinho dentro da sua massa. Isso dentro do Blender. Quando você faz isso na Unreal, já não é igual. Então, para a gente resolver o primeiro caso, é o seguinte: você pega o objeto, coloca a massa dele bem certinho no meio, você vem aqui, ó, e coloca 0, correto? E deixa ele bem rente ao chão, ou um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo. Lembrando que isso aqui vai ser o centro do seu objeto lá dentro da Unreal. Então você deixa mais ou menos como você achar necessário. Então nós vamos exportar isso aqui novamente, como um abajur. E vamos reimportar. Poft. Olha lá. Agora está no centro. Então tudo que vocês modelarem, tudo. Após a modelagem, aperte o Origin Geometry. Como eu cheguei a esse menu aqui, ó, é fácil, eu já expliquei para vocês os atalhos. Você vem onde você quer, tá? Botão direito e adicionar os favoritos. Então é assim que você começa a criar um Quick Favorites. Certinho? Agora a segunda opção para arrumar isso é dentro da Unreal. Com o objeto na sua cena, pode ver que ele está deslocado, você vai vir aqui, ó, em Select Mode, Modeling. Com isso, você vai selecionar o objeto, nesse caso nosso sofá, e você tem a opção aqui, ó, pivô. Estão vendo? Clicando no pivô, ele vai abrir esse segundo menu aqui, ó. Sim, gente, ele abre muito menu. Ele vai abrir esse segundo menu, onde você pode mover o pivô manualmente, ou você pode botar aqui, ó, centro. Ele vai se concentrar no centro do seu objeto. Clica em aceitar e pode voltar para o modo Selection. E pronto, o seu objeto está com o pivô centralizado. Ah, mas se eu pegar uma cópia desse objeto e colocar de novo, vai estar com o pivô desfeito. Isso não vai acontecer? Não, porque é o seguinte, eu modifiquei o pivô do objeto original. Estão vendo? Ó? Esse objeto aqui eu modifiquei. Se eu tivesse pego um objeto com pivô errado, puxado para a cena, mexido manualmente aqui com Ctrl, seja o que for, com outros comandos, você vai estar modificando o objeto na cena. Tudo que está na cena é uma cópia do original. Se vocês modificarem essa cópia, o original não se modifica. O que a gente fez aqui foi exatamente modificar o original. Então, por isso que agora, toda vez que vocês importarem, ele vai estar bonitinho aqui. Mas se vocês observarem também, ó, nós botamos o centro do pivô, então ele ficou bem no centro. Ó. Daí o sofazinho fica meio para baixo, atravessando o chão, toda aquela coisa. Tem coisas assim gente, que vocês não precisam deixar perfeitamente no nível do chão, bonitinho, porque, cara, é só pequeno ajuste aqui, ó, pim, pim, acabou, você vai lá, copia e está resolvido. Então aqui você já viu como que você resolve, em segunda forma, o problema do pivô. Agora aqui uma atenção importante. Eu já fiz todas as importações bonitinho. Porém, você tem que pensar na seguinte forma. Se algum objeto seu vai girar ou vai abrir, no nosso caso aqui com uma porta, você não pode botar a porta exatamente assim, ó, no centro do seu Blender. Correto? Ou lá dentro da Unreal você fazer o pivô ficar no centro. Você tem que botar no canto.
porque é aqui que vai ficar o eixo da porta, tá bom? Então deixa ela bem certinho, assim ó, no comecinho, para até passar um pouquinho do eixo, mas para dizer que aqui está o centro, tá bom? E ela vai abrir corretamente. Se você botar assim, ó, a porta vai abrir de um jeito estranho. Então, nesse caso aqui, a nossa porta, nós vamos exportar ela como porta. Porta. Sempre no meio, bonitinho. E a porta. E veja só que a porta já está com o eixo bonitinho. Ó. Então aqui tu vai ter que mexer um pouquinho manual, velho. Um pouquinho assim de paciência tu vai ter que ter. Ó, fechou. Esses dois lados estão legais. E aí sim, quando você fizer a animação da porta, ela vai ficar legal. Tá bom? Lembrando que eu não vou cuidar de todos os detalhezinhos e tudo bonitinho, até porque é para ser um joguinho simples, tá? Então eu não vou ficar dando toda a atenção de detalhes minuciosos. Isso aí vai de acordo com o seu game. Beleza, show de bola. Posso também, se quiser, aqui, ó, aqui você ficou um pouquinho aberto. Posso, se quiser dar um escalonar objeto? Posso, cara. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser, se você achar necessário. Tá bom? Então, agora que nós estamos com os objetos todos importados, tá tudo bonitinho, eu dou uma atenção para esse carinha aqui, ó. Esse objeto aqui, nós vamos fazer para frente uma animação dessa gaveta abrindo. Então, eu importei esse objeto separado, tá? E importei esse aqui separado, correto? O que eu poderia ter feito? Selecionar os dois e aqui dentro mandar separar. Também daria para fazer como a gente fez no começo do vídeo. Mas por que eu fiz isso? Porque como a gente vai animar essa gaveta, ó, eu já pensei, porra, eu vou deixar esse objeto separado, bonitinho, para futuramente. Então agora a nossa próxima etapa é mais ou menos organizar os móveis dentro da casa. Bem, vamos agora a uma outra situação. Fiz os meus objetos bonitinho, importei e de repente uma parte deles veio bugada. Veio assim, ó. Toda, não sei, está mostrando a parte de dentro e não a de fora, enquanto o resto está certinho. Isso acontece porque dentro do seu Blender existe uma função chamada Face Orientation. Aqui nesse caso o meu está bugando de uma forma meio esquisita, eu não sei o porquê, mas tudo que tiver em vermelho está na parte que não vai ser visível. Nesse caso nós tínhamos a parede que ficou assim. Todos os objetos têm que estar azuis. Nesse caso aqui, estranhamente, ele não está mostrando se o meu objeto azul ou vermelho. Eu posso até tentar inverter ele aqui e ver como é que fica. Ó, quando ele está em vermelho, desse jeito, ele está errado. O que está dentro está para fora. Então você tem que vir em Mesh, normal e Flip. Correto? Ah, agora eu entendi. O meu Blender, como eu atualizei, ele mostra o que está em vermelho, apenas o que está errado. O resto, ele fica normal. Legal, bacana. Mas entenderam? Se o seu Blender fica tudo azul, correto, beleza, show de bola. Se ficar em vermelho, porque está invertido. Então, mesmo que você arrume isso, às vezes pode acontecer de chegar aqui dentro e ele bugar. Normal. E para resolver isso e não precisar reimportar de novo e mexer com tudo, você seleciona o objeto, vai aqui ó, em Modeling. Aqui abaixo você tem a opção de atributos. Vou botar aqui pertinho para vocês verem. E aqui você tem a opção de normais. Quando você mexe aqui, ó, você ativa essa função, você tem outras funções aqui dentro. Ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele mexe com tudo. Nesse caso aqui, ele automaticamente já me deixou fixo, arrumar as inconsistências, que era esse objeto aqui. Ó. Senão ele ficava assim. Ó. Então você ativa isso aqui, poft, e ele arruma o que está errado. Feito isso, você clica aqui embaixo em aceitar. Ah, mas o meu não deu certo, continua dando problema. Reveja o teu modelo, se for possível, reimporte pedacinho por pedacinho, porque às vezes a quantidade de modelos, a quantidade de coisas, o jeito que tu modela, pode sim causar um conflito aqui dentro. E já esse probleminha que também é fácil resolver. Bem, agora nós estamos chegando no final desse vídeo. O que nós vamos fazer? Cuidar da iluminação. Mas lembrando, gente, eu não vou me aprofundar muito. Eu vou dar o básico e vocês vão se aperfeiçoar. A gente consegue perceber na nossa cena aqui, no nosso exemplo, que a luz é vazada aqui, ó. Tá bom? E tu também percebe no canto da tela ó, como a luz
ela aparece. Mas por que isso? É por causa do Lumen, correto? O Lumen ele tem uma tendência de ler apenas aquilo que está na sua tela. Aqui ele não sabe o que tem aqui nesse canto. Então ele calcula ou não calcula. Olha lá, tá vendo? Ó, sempre vaza, correto? Outra coisa, nós podemos também perceber que aqui está brilhando, está muito tudo estranho, não está legal. Uma das coisas que nós temos que prestar atenção é o que? A força das coisas. O Skylight nós botamos a força em 10. Coloque em 1. Correto? Outra coisa. Se você mudar esse aqui, ó, afetar o mundo, ó, já tem uma diferença. Só que lembrando, isso aqui seria legal você deixar. Tá bom? Uma outra coisa também você deve perceber, cuidar, força do sol. Ele como padrão coloca em 10. É muito errado. Correto? Se você botar em 1, pronto. A maioria dos bugs desaparece. Vamos botar em 2. Ó, já ficou legal. E você pode botar isso aqui na pós-produção, que eu vou explicar mais para frente. Então você já percebeu que muita coisa mudou. Muita coisa já melhorou. Vamos botar em 4. Aqui, para nós cuidar desse buraquinho aqui, ó, é fácil. Você pega o seu objeto que está no teto e dá uma arrastada nele. Ó. Você vê até onde ele vai. Aqui, ó, que já não deu mais nada. Ó, e acabou. Mas por que isso aqui acontece? Vários fatores. Normal map, resolução do seu render, qualidade do material. Todas essas coisas interferem diretamente na qualidade no final. Então, aqui, ó, belezinha. Mas como eu falei, eu não vou me aprofundar para melhorar tudo. Só vou dar umas dicas básicas. Corretinho? Beleza, então aqui nós já melhoramos muita coisa. Mas por que isso aqui acontece? É como eu falei, depende muito do que você está fazendo. O material também ele pode ser o problema. Aqui nesse caso, ó, se nós pegarmos esse material e zerar, olha como já fica. Tá vendo? Se a gente botar em 1, opa, já sumiu. Mas você não tem normal map. Correto? Então assim, ó, tudo tem que ser muito bem calculado. O normal map ele faz esse efeito de profundo, mas aqui você nota que está passando a luz, o efeito da luz pela parede e ele está iluminando. Então quando você mexer com o seu projeto, cuide com isso, correto? O que eu recomendo é parede por parede, dependendo da situação, que você pode mexer. Nosso material aqui, nós mexemos ele aqui um pouquinho, fizemos em 2 lados, né? Então lembrar que nós fizemos em 2 lados? Então, vamos melhorar, vamos deixar isso aqui assim. A outra coisa que nós fizemos também, ó, mexemos com isso aqui, botamos um especular. Tudo isso nós fizemos. Na outra coisa da renderização, caso você mexer não fica legal, é fácil. Você vem aqui em cima em Project Settings, Rendering. E em seguida aqui, ó, você tem essas opções todas do seu Lumen. Certo? Aqui em cima, você tem a opção de qual você vai estar usando, qual tipo de reflexo você vai querer usar. E aqui, ó, tem o Global Tracing. Isso aqui que vai fazer as coisas mudarem um pouco. Pode ficar pior. Se eu mudar essa segunda opção para Shadow Maps, vai ficar pior, porque a luz vai vazar pelos cantos com muita tranquilidade. Muita tranquilidade mesmo. Então eu vou lá e ativo Visual Shadow Maps. Global Tracing. Se eu botar em detalhe, o que acontece? O objeto claro, eles brilham. E isso aqui, ó, não é legal. Tá vendo? Ele está brilhando. Por quê? Ele está muito próximo da parede. Olha lá. Então ele cria um brilho para meio que dizer que, opa, aqui tem um objeto. Eu não entendo por que ele faz isso. Mas isso, em certo ponto, é um problema para objetos pequenos. A cama não dá problema. O armário que está aqui nesse canto não vai dar problema. É mais esse objeto aqui, ó. Então eu vou lá e desativo essa opção. Olha. Ah, mas eu vi um vídeo seu tutorial um tempo atrás que era totalmente ao contrário. Sim, o que acontece é os programas mudam, as placas mudam, o software atualiza, o jeito que se funciona atualizam, a forma que você mexe com o seu Blender, você no seu Blender também modifica alguma coisa aqui dentro. Então assim, gente,
Só porque vocês viram um vídeo de 10 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás, não significa que aquele vídeo se aplica 100% hoje. Eu estava usando aquela versão naquela época. Certinho? Bem, agora chegamos ao final. Nós vamos mexer com o post-process. O que isso faz? Ele literalmente ele edita a sua cena, você coloca mais luz, muda a cor, muda a fonte, muda a intensidade como rebate, tudo. Mas tem que ser usado com cuidado. No seu post-process, bem abaixo, tu tem essa opção aqui, ó, Infinite Stand. Quando desselecionado, ele só vai atender o que está dentro dele. Tá vendo? Ó, eu vou ficar aqui dentro dele, ó, vou desselecionar. Ó, beleza, você está vendo o cenário igual. Se eu sair, olha o que acontece. Ele já muda. Tá bom? O que você está vendo na cena é o chamado Exposure, aquele que faz a iluminação do cenário brilhar mais ou brilhar menos para poder imitar o olho. Em certo ponto, isso aqui é um problema. Então eu não gosto de usar esse Exposure. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou aqui em Project Settings e vou digitar Exposure. E vou desabilitar isso aqui, ó, Auto. Ponto. Então eu não vou ter mais interferência nisso, porque o Exposure ele corrige, ele tenta clarear isso aqui, ó, e às vezes o brilho vai ficar muito forte, como vocês viram, e parece que o sol está a 10.000 de força. Mas agora continuando aqui, com isso aqui, ó, você pode editar toda a sua cena, a intensidade de luz. Quando ele está na opção desselecionado, é só aqui dentro. Tudo que você fizer de edição aqui, de gama, de filme grain, só vai funcionar dentro dele. Se você selecioná-lo, todo o cenário vai sofrer alteração, não importa. E é por isso que você deve tomar cuidado. Se você tiver áreas que uma cor é mais quente, mais fria, o ambiente é mais escuro, tem mais rebatimento, e você deixar tudo desselecionado, vai tudo misturar. E o teu projeto vai pesar muito. Então, saiba usar com cuidado, correto? Então, com isso aqui, ó, nós podemos fazer o quê? Mudando o bloom. Ó, vamos adicionar aqui um bloomzinho, ó, tá vendo? Então, toda a minha cena vai ter um leve bloomzinho. Eu posso também mudar o Exposure, ó. Posso botar o Exposure automático. Tá vendo aqui, ó? Posso mudar por aqui. Ui, caramba, agora me deu um brilho na cara que foi feio. Então, o que nesse caso a gente podia já ver? O sol nosso está muito forte. A gente pode botar em 1 ou até 0.2 para ele não vazar nos cantos, vir no nosso post-process e aumentar isso aqui, ó. Tá vendo? A gente pode fazer isso também. Correto? Então você pode mexer com isso aqui à vontade. Você também pode botar um Chromation Aberration, que é aquele efeitozinho de canto, ó. E desse efeitozinho de canto aqui, ó. Muito bacana. Aqui você centraliza no meio da cena, mais afastado. Então você tem essa opção. Vai depender muito do jogo que você vai fazer. Jet Mask é na verdade aquele efeito de textura de sujeira na sua lente. Aqui, ó, eu apliquei, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Intensidade. E quando eu olhar para a luz, alguma coisa assim, ele vai ter aquelas manchas na minha tela. Aqui nesse caso não está dando no momento. Mas ele vai dar mancha na tela e um monte de coisa desse tipo. Correto? A câmera. O local de posture, lens flare, aquele efeito bonito. Esse aqui você pode mexer com ele com muita tranquilidade também. Deixar mais fraco. Aí você pode ativar o Dist Mask aqui, ó. E ver se ele vai funcionar. Deixa eu botar aqui de 100, ó. Tá vendo? Ó? A tela fica... Ele não aparece no escuro, ele só aparece mais onde tem claridade. Então você pode mexer com isso aqui. Bem bacana. Correto? Você também tem vinhete, que é aquele cantinho mais escuro, ó. Tá vendo? Então você vai mexendo com ele de acordo com o que você achar necessário, ó. Tipo de efeito. E aí você vai adaptando no seu gosto. Eu peço para vocês não exagerarem isso aqui, ó, porque quanto mais vocês colocarem, pior fica. Ele vai ocupar muito do seu processamento. Então não abusem disso aqui, ó. Agora vocês viram, eu botei isso aqui bonitinho, legal, e eu vou mostrar para vocês esse aqui, ó. Que eu mostrei antes, ó.
Ele está em Bolt, vou desativar. Ó. Pronto, já não funciona. Quando eu entrar aqui, funciona. Tá vendo? Aí, ó. Então, utilize de acordo com a necessidade de vocês para fazer uma correção de cenário, fazer uma correção dessas coisinhas. Correto? Então, gente, esse aqui era o vídeo de hoje, que foi muito básico, sobre um pouquinho sobre arrumar algumas texturas, arrumar um pouco a iluminação, né, arrumar os objetos, aprender a mexer um pouquinho com isso aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, seu comentário. Valeu, falou e até a próxima!